Ele entrou na imobiliária mais cara da cidade com chapéu de palha, roupa simples e mãos calejadas de trabalho. Os vendedores riram, cochicharam, trataram como se ele nem estivesse ali. Mas seu Raimundo não foi embora. Ele sentou, esperou e comprou a maior casa que eles tinham, à vista. O que aconteceu depois, ninguém na sala estava preparado para ver. Tinha uma fila de carros importados estacionados na calçada da Horizonte Premium, quando seu Raimundo e o neto Caio chegaram a pé naquela manhã. A imobiliária ficava numa das avenidas mais movimentadas da cidade, com fachada toda envidraçada, letreiro iluminado e aquele cheiro de ar-condicionado forte que escapava pela porta giratória toda vez que alguém entrava. O tipo de lugar onde as pessoas chegavam bem vestidas, com hora marcada e cartão na mão. Raimundo chegou com o chapéu de palha, a camisa de botão passada com cuidado e os sapatos que ele guardava para as ocasiões importantes. Caio andava um passo atrás do avô, olhando para tudo aquilo com um misto de admiração e desconforto. Ele tinha 20 e poucos anos. Estava no 3º ano da faculdade e conhecia o avô a vida inteira, mas nunca tinha entrado num lugar assim com ele. Nunca tinha visto Raimundo nesse tipo de ambiente, e por isso mesmo não sabia bem o que esperar. Antes de empurrar a porta, Raimundo parou na calçada. Ficou parado por alguns segundos, olhando para a fachada, como se estivesse lendo algo que só ele conseguia enxergar. Tinha um leve sorriso no canto da boca. Caio notou, mas não perguntou nada. Só depois ele entenderia o que aquele sorriso significava. A porta girou e os dois entraram. O salão era grande, climatizado, com mesas de vidro, cadeiras estofadas e painéis nas paredes, exibindo fotos de imóveis que pareciam saídos de revista. Havia 2 atendentes no balcão principal e mais 2 circulando pelo salão. Uma recepcionista jovem falava ao telefone com o tom de quem está acostumada a receber gente importante. Ninguém olhou para Raimundo e Caio quando entraram, pelo menos não de forma respeitosa. Vinícius foi o primeiro a notar. Ele estava encostado na lateral de uma mesa mexendo no celular quando levantou os olhos e viu os dois. Passou o olhar de cima a baixo em Raimundo. O chapéu, a camisa, os sapatos, e então virou o rosto para o lado onde Priscila organizava alguns papéis. Não disse nada em voz alta. Não precisou. O sorriso que trocaram foi suficiente. Raimundo caminhou até o balcão com o mesmo passo tranquilo de quem não tem pressa e não tem medo. Caio acompanhou em silêncio. "Bom dia", disse Raimundo com a voz pausada de sempre. "Eu gostaria de ver os imóveis que vocês têm disponíveis. Os maiores." A recepcionista desligou o telefone, olhou para ele com um sorriso que não chegava nos olhos e disse que um dos atendentes ia ajudá-lo. Vinícius se aproximou com as mãos nos bolsos, como se estivesse fazendo um favor. "Em que posso ajudar?" perguntou com aquele tom de quem já decidiu que a conversa vai ser curta. "Quero ver o maior imóvel que vocês têm no catálogo", respondeu Raimundo direto. Vinícius piscou. Por uma fração de segundo, o sorriso vacilou. Depois ele se recuperou e acenou com a cabeça, como quem concorda só para não contrariar. "Claro", disse ele. "Deixa eu ver o que temos." Mas o que ele fez foi caminhar até uma prateleira no canto da sala, pegar um catálogo visivelmente mais antigo que os outros e colocar sobre a mesa na frente de Raimundo. As páginas estavam amareladas nas bordas. Alguns imóveis tinham o carimbo de "vendido" por cima. Era o tipo de material que sobrava, porque ninguém mais usava. Caio olhou para aquilo e sentiu um nó na garganta. Raimundo pegou o catálogo sem reclamar. Abriu na primeira página e começou a folhear com calma. Vinícius ficou de pé do outro lado da mesa, com os braços cruzados, esperando. Priscila se aproximou e ficou um pouco atrás, como se quisesse assistir de longe. O que aconteceu nos minutos seguintes surpreendeu os dois. Raimundo folheava e fazia perguntas. Não perguntas vagas, do tipo "é bonito" ou "fica longe".
Ele perguntava sobre metragem construída, sobre a diferença entre área útil e área total, sobre o tipo de escritura, se havia pendências em cartório, qual era o IPTU anual, se o terreno tinha registro individualizado. Perguntas que Vinícius não esperava. O tipo de pergunta que um comprador experiente faz. O tipo de pergunta que mostrava que aquele homem de chapéu de palha sabia exatamente o que estava fazendo. Vinícius respondeu as primeiras com o mesmo tom de antes, mas foi ficando mais quieto a cada resposta que precisava buscar. Priscila parou de sorrir. Caio observava o avô com uma mistura de orgulho e surpresa que ele não conseguia esconder direito. Foi quando Vinícius, talvez por não saber mais o que fazer com aquela situação, abriu a boca e disse o que não devia. Olha, com todo o respeito, começou ele baixando um pouco a voz, como se isso tornasse a coisa mais aceitável. Talvez o senhor queira ver algo mais dentro das suas possibilidades. Temos opções menores, mais acessíveis. Acho que faria mais sentido para o seu perfil. O salão não parou. As outras conversas continuaram. A recepcionista seguiu digitando. Mas Caio sentiu aquelas palavras como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, mas não chegou a tempo. Raimundo levantou os olhos do catálogo, não com raiva, não com mágoa visível, com uma calma que era quase desconcertante. Ele olhou para Vinícius por alguns segundos sem dizer nada, e havia algo naquele olhar que era difícil de nomear. Não era desafio, não era humilhação de volta, era quase como pena. O olhar de quem já viu coisa demais para se abalar com isso. Depois, com a voz no mesmo tom de sempre, Raimundo respondeu: "Pode me mostrar o maior que vocês têm, por favor." Vinícius ficou parado por um instante. Priscila desviou o olhar. Raimundo fechou o catálogo velho, empurrou levemente para o lado da mesa e ficou aguardando, com as mãos sobre os joelhos e o chapéu equilibrado entre os dedos. Tranquilo, inteiro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Caio ficou parado ao lado do avô, com o queixo firme e os olhos ardendo. Ele queria falar, queria muito, mas conhecia o avô o suficiente para saber que não era a hora. Que Raimundo tinha um jeito próprio de lidar com as coisas, um jeito que levava tempo para entender, mas que nunca falhava. Por baixo da mesa, o avô colocou a mão brevemente no joelho do neto. Só isso. Não disse nada. Não precisava. Do lado de fora da Horizonte Premium, o sol batia forte na calçada. Raimundo e Caio andavam lado a lado no caminho de volta sem pressa. O barulho da avenida seguia ao redor deles. Carros, buzinas, o som de uma loja tocando música alta do outro lado da rua. O mundo continuava girando normalmente, mas Caio estava longe de se sentir normal. Ele tinha segurado tudo lá dentro. Tinha ficado quieto quando queria falar. Tinha engolido quando queria reagir. E agora, a cada passo que dava, aquilo que ficou represado começava a subir. "Vovô", ele disse tentando manter a voz firme. "O senhor não vai falar nada sobre o que aconteceu lá dentro?" Raimundo continuou andando no mesmo passo. Não acelerou, não virou o rosto imediatamente. Ficou alguns segundos assim, como se estivesse escolhendo as palavras com o mesmo cuidado com que escolhia as sementes na época do plantio. "Falar o quê, meu filho?" "O que aquele homem disse para o senhor", respondeu Caio. E agora, a voz tinha uma rachadura no meio. Aquilo foi um desrespeito. O senhor merecia ter respondido. Merecia o quê? Raimundo o interrompeu com leveza, sem rispidez. Ter gritado? Ter feito escândalo? Pra quê, Caio? Pra provar o quê pra quem? Caio não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque a pergunta tinha peso demais para ser respondida rápido. Raimundo parou numa praça pequena que ficava a meio quarteirão da imobiliária. Tinha um banco de cimento à sombra de uma árvore velha, daquelas que a raiz já levantava o calçamento ao redor. Ele sentou, colocou o chapéu no joelho e olhou para o neto. "Senta aqui comigo um pouco." Caio sentou, e Raimundo começou a falar. Não foi uma história curta, não foi um resumo. Foi do jeito que os velhos contam quando resolvem contar de verdade. Do começo, com calma,
sem pular a parte difícil. Ele falou de quando tinha pouco mais de 20 anos e foi trabalhar numa fazenda no interior com Dona Conceição, que na época ainda era sua noiva. Falou do sol na nuca, da terra seca, dos dias em que a colheita não vinha e o dinheiro sumia antes do fim do mês. Falou das noites em que os dois sentavam na varanda de um quartinho alugado e faziam conta no papel para ver se dava para chegar na semana seguinte. Mas falou também de outra coisa, de uma teimosia que ele sempre teve. Uma teimosia silenciosa, que não aparecia em briga nem em discurso. Aparecia no trabalho, na consistência, no fato de que, por pior que fosse o mês, sempre sobrava alguma coisa para guardar. Pouco, às vezes muito pouco, mas sempre alguma coisa. Sua avó tinha um caderno, disse Raimundo, e o tom da voz mudou levemente quando falou isso. Ela anotava tudo, cada centavo que entrava, cada centavo que saía, cada centavo que a gente guardava. Todo fim de mês, ela fechava o caderno e dizia: Raimundo, tá crescendo. Ela falava isso mesmo quando crescia pouco, porque ela sabia que pouco, com o tempo, vira muito. Caio ouvia sem piscar. Com os anos, a gente foi comprando um pedaço de terra, pequeno no começo. Depois foi aumentando. Sua avó cuidava da casa, criava os filhos, ainda bordava pano para vender na feira quando precisava. E eu trabalhava. A gente não tinha luxo, mas a gente tinha direção. Ele parou por um momento, olhou para as árvores da praça. Aí, um dia, chegou um homem de terno na fazenda. Representante de uma grande empresa, disse que queriam comprar as terras. Ofereceram um valor que parecia alto para qualquer um que não soubesse o que aquela terra valia de verdade. Sua avó me olhou, eu olhei para ela e eu recusei. Caio franziu o senho. O senhor recusou? Recusei. Raimundo disse isso sem drama, como quem confirma uma informação simples. O homem achou graça, foi embora rindo, igual aquele rapaz lá dentro riu hoje. Aquilo pousou no ar entre os dois com um peso silencioso. Anos depois, continuou Raimundo, a mesma empresa voltou, mas dessa vez a terra valia 3 vezes mais, porque eu tinha melhorado o solo, ampliado a produção, regularizado tudo em cartório. E dessa vez eu negociei, do meu jeito, com meu advogado do lado, cada vírgula no contrato revisada. Caio ficou quieto por um longo momento. Estava tentando reorganizar na cabeça a imagem que tinha do avô, aquele homem simples, de fala mansa, que aparecia nas reuniões de família com um sorriso tranquilo e nunca falava de dinheiro, com a história que estava ouvindo agora. Vovô, ele disse devagar, quanto o senhor tem? Raimundo não respondeu de imediato. Tirou a carteira do bolso. Era uma carteira velha, de couro gasto, com as bordas já desgastadas pelo tempo. Dentro tinha documentos dobrados, uma foto pequena que Caio reconheceu como sendo de Dona Conceição, e um papel. Um papel dobrado em 4, amassado nas dobras de tanto ser dobrado e desdobrado. Raimundo tirou o papel com cuidado e segurou entre os dedos por um momento antes de entregar ao neto. Abre. Caio abriu. Era um número escrito à mão, com a letra firme do avô. Simples assim, sem nome de banco, sem identificação, sem contexto, só o número. Caio leu, releu. Levantou os olhos para o avô com uma expressão que misturava choque, emoção e uma confusão genuína de quem não sabe se ri ou chora. Vovô! A voz saiu quase sem som. Isso é real? Raimundo pegou o papel de volta, dobrou nas mesmas marcas de sempre e colocou dentro da carteira com o mesmo cuidado de sempre. Sua avó passou a vida inteira acreditando que a gente chegaria num lugar melhor, disse ele. E agora havia uma camada diferente na voz. Não era tristeza, era algo mais fundo que tristeza. Era saudade com orgulho misturados, 2 sentimentos que às vezes só cabem juntos. Ela não chegou a ver, mas eu prometi que um dia eu ia comprar uma casa grande o suficiente para reunir todo mundo. Uma casa com jardim, com espaço, com roseiras, que era a flor que ela mais gostava. Caio sentiu os olhos arderem. Piscou rápido. E o senhor vai comprar lá?
Perguntou com a voz controlada no limite. Raimundo colocou o chapéu de volta na cabeça, ajeitou a aba com 2 dedos e se levantou do banco com a calma de sempre. Amanhã a gente volta lá, disse ele. E dessa vez o senhor vai nos atender direito. Não havia ameaça naquelas palavras. Não havia arrogância, era só uma certeza. O tipo de certeza que não precisa ser gritada porque ela já existe antes de qualquer palavra. Caio ficou olhando para o avô por um instante. Aquele homem de chapéu de palha, carteira velha e sapatos guardados para as ocasiões importantes. E entendeu, talvez pela primeira vez na vida, que tinha crescido ao lado de alguém extraordinário sem nunca ter percebido direito. Ele se levantou, andou até o lado do avô e os dois seguiram pela calçada no mesmo passo tranquilo de antes. Mas agora Caio entendia o sorriso que o avô tinha dado antes de entrar na imobiliária. E entendia também por que Raimundo não tinha respondido nada para Vinícius. Porque alguns silêncios valem mais do que qualquer resposta. E porque o avô já sabia desde o início como aquela história ia terminar. Naquela noite, Caio mal conseguiu dormir. Ele ficou deitado olhando para o teto do quarto no apartamento pequeno que dividia com 2 colegas de faculdade, com o número do papel do avô rodando na cabeça. Não era o tipo de número que some depois de alguns minutos. Era o tipo que gruda, que faz você piscar, fechar os olhos, tentar calcular alguma coisa e perceber que a conta não cabe no raciocínio que você tinha antes. Ele pensou no avô, no chapéu de palha, nas mãos calejadas, na carteira velha de couro gasto, na forma como Raimundo tinha entrado naquela imobiliária sem nenhuma pressa, sem nenhum nervoso, como se soubesse exatamente o que ia acontecer e não tivesse o menor problema com nenhuma parte do processo. Caio tinha crescido visitando o avô nas férias, comendo o feijão que Dona Conceição fazia, dormindo em quarto com cheiro de madeira e roupa lavada com sabão de coco. Tinha crescido achando que conhecia aquele homem, que sabia quem ele era. Agora estava deitado no escuro, percebendo que tinha passado a vida inteira olhando para o avô sem realmente enxergá-lo. Quando o sol começou a clarear a janela, Caio já estava de pé. Eles combinaram de se encontrar na esquina perto da imobiliária às 9 da manhã. Raimundo chegou antes. Estava parado na calçada quando Caio dobrou a esquina, com o mesmo chapéu de palha, a camisa de botão passada com capricho e os sapatos que ele guardava para as ocasiões importantes. Os mesmos sapatos de ontem, porque para Raimundo aquilo ainda era uma ocasião importante. Caio chegou, cumprimentou o avô com um abraço mais demorado que o normal, e os dois ficaram parados por um momento, olhando para a fachada da Horizonte Premium do outro lado da rua. "Vovô", disse Caio, "o senhor tem certeza?" Raimundo virou o rosto para o neto com aquele olhar tranquilo. "Tenho certeza do quê, meu filho?" "De tudo, desse lugar, dessa casa." O velho olhou de volta para a fachada da imobiliária. Ficou um segundo em silêncio, como se estivesse consultando algo por dentro, alguma bússola interna que Caio não conseguia ver, mas que claramente existia. "Sua avó me disse uma vez", começou ele com a voz baixa, do jeito que ele falava quando ia dizer algo que importava, "que a gente não compra uma casa. A gente encontra o lugar onde a família cabe, e quando encontra, sabe, não tem dúvida." Caio não respondeu. Não havia nada a responder. Os dois atravessaram a rua. A porta giratória da Horizonte Premium deixou entrar uma leva de ar-condicionado gelado junto com os dois. O salão estava mais movimentado que na manhã anterior. Havia um casal sendo atendido numa das mesas do fundo, uma mulher jovem folheando catálogos sozinha perto da janela, e 2 homens de terno conversando em pé perto do balcão. Vinícius estava lá. Ele viu Raimundo e Caio entrando, e por uma fração de segundo, o rosto dele não soube o que fazer. Havia uma surpresa genuína ali, rápida demais para ser disfarçada. Depois veio o sorriso, aquele sorriso de canto de boca que ele tinha usado ontem. Só que desta vez havia algo diferente nele. Era um sorriso com menos certeza do que antes.
Como se ele ainda achasse graça, mas uma parte pequena lá no fundo já não tivesse tanta convicção. Priscila notou a entrada dos dois pelo reflexo do espelho decorativo na parede lateral. Ela estava com uma pasta na mão e parou de andar por um instante antes de continuar como se nada fosse. Raimundo foi direto ao ponto. Ele caminhou até Vinícius, parou na frente dele e disse com a mesma voz pausada de sempre: "Bom dia. Ontem o senhor me disse que poderia me mostrar o maior imóvel do catálogo. Eu gostaria de fazer a visita agora, se for possível." Vinícius abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Do outro lado do salão, a mulher que folheava catálogos levantou discretamente os olhos. "Claro", disse Vinícius finalmente. A palavra saiu com menos fluidez do que ele provavelmente queria. "Deixa eu verificar a agenda e providenciar o acesso." "Ótimo", disse Raimundo. "Estarei aqui aguardando." E foi sentar numa das cadeiras de espera com o chapéu no joelho. Exatamente como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Porque tinha. Caio sentou ao lado dele, com a coluna ereta e o queixo firme, olhando para frente. A mansão ficava num condomínio fechado a uns 20 minutos do centro, numa região arborizada, onde as casas tinham muro alto, câmera na entrada e jardins que começavam antes do portão. O carro da imobiliária, dirigido por um funcionário mais jovem chamado Rafael, seguiu pela avenida principal, enquanto Vinícius ocupava o banco do passageiro na frente e Raimundo e Caio iam atrás. Durante o trajeto, Vinícius tentou fazer conversa. Falou do condomínio, dos vizinhos, da valorização da região. Falou com o tom de quem está cumprindo o protocolo, não com o tom de quem acredita que a conversa vai levar a alguma coisa. Raimundo ouvia. Respondia com monossílabos educados quando necessário. Olhava pela janela. Caio observava Vinícius com uma atenção silenciosa e percebia cada pequeno sinal de desconforto que o vendedor tentava esconder. A forma como ele ajeitava o colarinho. A forma como checava o celular com mais frequência do que precisava. A forma como o sorriso demorava um pouco mais para vir quando ele virava para o banco de trás. O portão do condomínio abriu. O carro entrou. E quando a mansão apareceu no fim da rua interna, ladeada por árvores altas e com a fachada iluminada mesmo durante o dia, Caio ouviu o avô soltar um suspiro baixinho ao lado dele. Não era um suspiro de surpresa, era um suspiro de reconhecimento. Por dentro, a mansão era exatamente o que parecia ser por fora. Ampla, bem construída, com pé direito alto, janelas grandes que deixavam entrar luz natural em todos os cômodos, piso de material nobre que abafava o som dos passos. Havia 8 suítes distribuídas em 2 andares. Uma área gourmet que se abria para a piscina, uma sala de estar que poderia receber 30 pessoas sem apertar e uma biblioteca pequena no 2º andar com prateleiras de madeira escura que iam do chão ao teto. Vinícius foi conduzindo os dois pelos cômodos, explicando metragem, falando de acabamento, citando o nome dos materiais usados na construção. Tinha voltado ao modo profissional. Mais formal, mais técnico, com menos espaço para o deboche de ontem. Mas Raimundo não precisava de explicação. Ele andava pelos cômodos com a atenção de quem entende de construção. Batia levemente nas paredes com os nós dos dedos, ouvia o som. Abria janelas, testava o encaixe, observava a vedação. Olhava para o teto em busca de infiltração, para o rodapé em busca de umidade, para o vão das portas em busca de empenamento. Cada detalhe que Vinícius apresentava como argumento de venda, Raimundo já tinha avaliado antes por conta própria. Em determinado momento, Vinícius fez um comentário sobre a qualidade da alvenaria, e Raimundo respondeu sem tirar os olhos da parede. Bloco estrutural, 8 furos. Argamassa de traço 1:4. Bom trabalho. Vinícius ficou em silêncio. Caio virou o rosto para o lado para esconder o sorriso. Eles subiram para o 2º andar, atravessaram o corredor, visitaram as suítes.
Raimundo abria cada porta, entrava, ficava alguns segundos e saía. Sem pressa, sem comentário desnecessário, com aquela economia de palavras que ele tinha na vida inteira. Então desceram as escadas, atravessaram a sala de estar e saíram pela porta que dava para o jardim. E foi ali que tudo mudou de tom. O jardim era grande, com grama bem cuidada. Algumas árvores espalhadas em pontos estratégicos e canteiros organizados ao longo do muro. No canto direito, perto de uma pérgola de madeira que fazia sombra sobre um banco de pedra, havia uma roseira. Não era pequena. Era uma roseira antiga, trabalhada, com galhos que já tinham espessura de arbusto e flores abertas, num tom que ficava entre o rosa e o branco, daquele jeito que algumas rosas têm quando a luz do sol bate de lado. Raimundo viu de longe e parou. Não foi uma parada de surpresa, foi uma parada de chegada. Como quando alguém reconhece um rosto que não via há muito tempo e o corpo para antes da mente processar completamente. Ele atravessou o jardim devagar, sozinho, sem convidar ninguém a acompanhar. Vinícius ficou parado perto da porta. Rafael olhou para o celular. Caio ficou parado também, mas pelos motivos certos. Raimundo chegou até a roseira. Ficou de pé na frente dela por um longo momento. Depois, abaixou levemente o corpo e tocou uma das flores com a ponta dos dedos. Não com a mão inteira, só com 2 dedos, com uma delicadeza que parecia deslocada nas mãos grandes e calejadas que ele tinha. Caio conhecia o suficiente da história do avô para entender o que estava acontecendo ali. Dona Conceição plantava roseiras. Tinha plantado no primeiro pedacinho de terra que eles tiveram, tinha replantado quando mudaram, tinha levado uma muda quando foram para a fazenda maior. Onde quer que ela fosse, tinha roseira. Era a marca dela. Era o sinal de que ela tinha estado em algum lugar e tinha deixado algo de si para trás. Raimundo ficou parado diante daquela roseira por talvez 1 minuto inteiro. Ninguém disse nada. O jardim estava quieto, com aquele silêncio de fim de manhã em lugar arborizado, onde o barulho do mundo de fora chega amortecido e parece distante. Então ele se endireitou, respirou fundo e virou para Caio com os olhos que não estavam secos, mas com o rosto que não havia quebrado. "É essa, meu filho", disse ele, com a voz firme, apesar de tudo. "É essa aqui." Caio sentiu a garganta fechar. Vinícius, que estava longe o suficiente para não ter ouvido a frase, mas perto o suficiente para ter visto a cena toda, ficou olhando para aquele homem velho no jardim e sentiu, pela primeira vez, desde que eles tinham entrado pela porta da imobiliária 2 dias antes, alguma coisa que ele não estava esperando sentir. Não era admiração ainda não, mas não era mais deboche, era uma dúvida. Uma dúvida pequena, incômoda, do tipo que aparece quando a gente percebe que julgou alguma coisa rápido demais e o julgamento não fecha mais com o que está vendo. Raimundo ajeitou o chapéu, deu uma última olhada na roseira e caminhou de volta em direção à casa com o mesmo passo tranquilo de sempre. "Pode nos levar de volta", disse ele para Rafael com educação. "Eu preciso conversar com o responsável pelo fechamento." Rafael assentiu. Vinícius não disse nada, e enquanto os 4 voltavam pelo corredor em direção à saída, Caio andou um passo atrás do avô, exatamente como tinha feito na manhã anterior, mas dessa vez com uma sensação completamente diferente no peito. Desta vez, ele não estava desconfortável, não estava nervoso, não estava com vergonha de nada. Estava com orgulho. O tipo de orgulho que dói um pouco, porque vem junto com a percepção de quanto tempo a gente ficou sem entender o tamanho daquilo que estava bem do lado. O portão do condomínio fechou atrás do carro, e Raimundo, no banco de trás, olhava pela janela com aquele mesmo sorriso leve de antes de entrar na imobiliária pela primeira vez. Agora, Caio sabia o que aquele sorriso significava. Era o sorriso de quem já sabe como a história termina. O carro parou na frente da Horizonte Premium e os 4 desceram em silêncio. Rafael entrou na frente e foi direto para o balcão.
Vinícius segurou a porta para Raimundo e Caio. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que não tinha acontecido em nenhum momento dos 2 dias anteriores. Caio notou. Não disse nada. O salão estava no mesmo ritmo de antes. Conversas em mesas, telefone tocando na recepção, o som suave do ar-condicionado, cobrindo tudo com uma camada de frieza que era ao mesmo tempo climática e social. Mas havia algo diferente agora. Havia outros clientes presentes que tinham chegado enquanto eles estavam fora, e alguns deles levantaram os olhos quando o grupo entrou. Não porque reconhecessem alguém, só porque o movimento chamou atenção. Raimundo atravessou o salão com o mesmo passo de sempre e foi até a cadeira onde tinha sentado na manhã anterior. Sentou, colocou o chapéu sobre o joelho, cruzou as mãos por cima do chapéu e ficou aguardando. Caio ficou de pé ao lado dele por um instante, depois puxou a cadeira do lado e sentou também. Vinícius foi até o fundo do corredor e desapareceu por uma porta lateral. Douglas saiu 2 minutos depois. Ele era um homem de meia-idade, ombros largos, terno bem cortado e cabelo penteado para o lado, com aquela precisão de quem se preocupa com a imagem antes de qualquer coisa. Andava com a desenvoltura de quem manda no ambiente. Passos largos, queixo levemente erguido, celular na mão direita que ele não tinha largado desde que saiu da sala. Ele chegou até a mesa, olhou para Raimundo com o tipo de sorriso que não é sorriso de verdade. É sorriso de protocolo, daquele que fica só na parte de baixo do rosto e não chega perto dos olhos. E puxou a cadeira da frente com uma familiaridade que deixava claro que ele era quem definia o tom daquela conversa. Ou pelo menos era o que ele achava. "Boa tarde", disse ele, já sentando, já deslizando o dedo na tela do celular. "Me disseram que o senhor visitou um dos nossos imóveis premium hoje. Posso perguntar o que achou?" "Gostei", disse Raimundo. "Quero fechar." Douglas parou de mexer no celular. Não levantou os olhos ainda. Tinha o tipo de pausa calculada, de quem usa o silêncio como ferramenta de poder. Aquela pausa que diz: "Eu decido quando essa conversa começa de verdade." "Fechar", repetiu ele, com uma entonação que colocava a palavra entre aspas, sem precisar dizê-las. "O senhor está falando do imóvel que visitou hoje, a mansão no condomínio das Acácias." "Isso", confirmou Raimundo. Agora Douglas levantou os olhos. Olhou para Raimundo com a mesma avaliação rápida que Vinícius tinha feito 2 dias antes. O chapéu, a camisa, os sapatos, as mãos. Fez uma conta silenciosa que durou menos de 3 segundos. Depois colocou o celular sobre a mesa, encostou no espaldar da cadeira e disse, com uma cordialidade que tinha arestas: "O senhor sabe o valor daquele imóvel?" Era a mesma pergunta que Vinícius tinha feito, formulada de outro jeito, com mais elegância na forma, mas com o mesmo conteúdo por baixo. Raimundo olhou para ele. "Sei", disse, R$ 1.500.000. "Mas as taxas de cartório e transferência, que ficam na faixa de 3%, o senhor prefere que eu arredonde ou que eu pague o valor exato?" O salão não parou. As outras conversas continuaram. A recepcionista seguiu digitando. Mas na mesa onde Douglas, Raimundo e Caio estavam sentados, o tempo fez uma coisa estranha. Ele desacelerou. O sorriso de protocolo saiu do rosto de Douglas de um jeito que não foi elegante. Não foi uma saída suave. Foi a saída de quem não estava preparado e não teve tempo de se preparar. Ele piscou uma vez. Abriu levemente a boca. Fechou. Do outro lado do salão, Vinícius tinha parado de fingir que organizava papéis numa mesa próxima. Ele estava parado, segurando uma folha que não estava lendo, com os olhos fixos na cena. Priscila, que tinha chegado alguns minutos antes vindo do corredor dos fundos, também havia parado. Ficou de pé perto do balcão, com a pasta no braço e a expressão de quem viu algo que não esperava ver e agora não sabe bem o que fazer com isso. Douglas recobrou a compostura, ou tentou. Ajeitou o terno, colocou as mãos sobre a mesa
e disse, com a voz um tom mais baixo que antes: certo, e o senhor teria... Como o senhor pretende realizar esse pagamento? Raimundo não respondeu imediatamente. Tirou o celular do bolso, um celular simples, nada de modelo novo, e discou um número. Esperou 2 toques. Quando a ligação atendeu, disse apenas: Heitor, pode vir. Desligou. Guardou o celular, colocou as mãos de volta sobre o chapéu no joelho. O meu advogado chega em alguns minutos, disse para Douglas com a mesma calma de sempre. Podemos aguardar? Douglas assentiu com a cabeça num movimento que era metade concordância e metade atordoamento. Caio olhou para as próprias mãos sobre a mesa para não deixar a emoção aparecer no rosto antes da hora. Dr. Heitor chegou em menos de 10 minutos. Era um homem mais novo que Raimundo. Cabelos grisalhos nas laterais, terno simples, mas bem cuidado, e uma pasta de couro marrom que ele carregava com a naturalidade de quem carrega aquilo faz décadas. Entrou pela porta giratória sem pressa. Cumprimentou Raimundo com um aperto de mão firme e um aceno para Caio, e sentou na cadeira que havia sobrado ao lado do velho. Não sorriu para Douglas. Não foi grosseiro. Simplesmente abriu a pasta sobre a mesa e começou a trabalhar como se o ambiente ao redor fosse apenas o cenário necessário para aquilo que ele estava ali para fazer. Podemos ver a documentação do imóvel? Perguntou ele direto para Douglas, com uma objetividade que não deixava espaço para rodeio. Douglas pediu para Vinícius trazer o dossiê do imóvel. Vinícius foi. Voltou. Colocou a pasta sobre a mesa, sem olhar para Raimundo. Dr. Heitor abriu, folheou, verificou cada documento com uma atenção metódica. Às vezes parava, lia um trecho com mais cuidado, anotava algo num bloco pequeno que tirou do bolso interno do paletó. Ninguém falou durante esse processo. O silêncio na mesa era diferente de todos os silêncios anteriores. Não era o silêncio da humilhação, nem o silêncio da contenção. Era o silêncio de quem tem o controle. Depois de alguns minutos, Dr. Heitor fechou a pasta do imóvel, abriu a própria pasta e retirou um conjunto de folhas grampeadas. Documentação em ordem, disse ele para Raimundo. Podemos prosseguir. Raimundo assentiu. Dr. Heitor colocou sobre a mesa, virado para Douglas, o comprovante de transferência bancária. O valor estava no campo central da folha, em números, sem margem para dúvida ou interpretação. Douglas olhou para a folha, e pela segunda vez em menos de 20 minutos, o rosto dele fez algo que ele claramente não queria que fizesse. Ele recuou levemente na cadeira. Não foi um movimento dramático. Foi pequeno, quase involuntário, como o tipo de reação que o corpo tem quando recebe uma informação que a mente ainda está processando. Ele olhou para a folha, depois para Raimundo, depois para a folha de novo. Vinícius, que estava de pé a alguns passos da mesa, viu o número de onde estava. Ele abaixou devagar até a cadeira mais próxima e sentou. Priscila desviou o olhar para o chão. A mulher que folheava catálogos perto da janela tinha parado completamente de folhear. O casal que era atendido no fundo da sala estava em silêncio. O atendente deles havia parado de falar em algum momento e não tinha recomeçado. Os 2 homens de terno que estavam conversando perto do balcão também haviam diminuído o tom sem que ninguém pedisse. O salão inteiro tinha desacelerado sem que ninguém tivesse dado uma ordem para isso. Havia algo acontecendo naquela mesa que todos sentiam sem entender completamente. A gravidade silenciosa de um momento que não pede licença para ser importante. Douglas limpou a garganta. Tudo certo, disse ele, com uma voz que tinha perdido todas as arestas de antes. Vamos providenciar os documentos de transferência. Obrigado, disse Raimundo. E foi só isso. Sem ironia, sem vitória declarada, sem o menor sinal de que aquele momento era o resultado de 2 dias de humilhação silenciosa. Só um obrigado limpo, direto,
do jeito que ele dizia obrigado para qualquer pessoa em qualquer situação. Isso, de alguma forma, foi mais pesado do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. O processo de assinatura dos documentos levou cerca de 40 minutos. Douglas tentou, em determinado momento, assumir a condução do atendimento como se tivesse sido ele desde o início. Puxou a cadeira para mais perto, colocou os documentos na frente dele primeiro, começou a explicar as cláusulas com uma familiaridade que não tinha sido construída em momento algum. Dr. Heitor o interrompeu com educação e firmeza. O Sr. Raimundo prefere que eu conduza a leitura. Obrigado. Douglas voltou para o lugar dele. Raimundo assinou cada documento onde Dr. Heitor indicava, com a caneta que ele mesmo havia tirado do bolso. Uma caneta velha, de metal, com o cabo gasto de tanto uso. Não era uma caneta bonita, era a caneta de um homem que assinou muita coisa importante ao longo da vida. Quando chegou a vez de Vinícius assinar como vendedor responsável pelo atendimento, porque era ele o atendente cadastrado na ficha desde o primeiro dia, o rapaz se aproximou da mesa com os documentos na frente e ficou de pé por um instante antes de sentar. Suas mãos não estavam firmes. Ele assinou, devolveu a caneta e ficou olhando para a mesa porque olhar para Raimundo naquele momento parecia exigir um esforço que ele não estava conseguindo reunir. Raimundo olhou para ele, não com raiva, não com satisfação, com alguma coisa que era difícil de nomear. Uma combinação de compreensão e distância, o olhar de quem já passou por coisas grandes demais para guardar mágoa das pequenas. Vinícius sentiu aquele olhar, e foi pior do que qualquer repreensão poderia ter sido. Quando tudo estava assinado, Dr. Heitor organizou os documentos com a mesma meticulosidade com que havia chegado, guardou tudo na pasta de couro e fechou o fecho com um clique seco que soou mais alto do que devia. Raimundo se levantou, pegou o chapéu, ajeitou na cabeça com 2 dedos na aba, do jeito que sempre fazia. Olhou para Douglas, para Vinícius, para Priscila, uma olhada rápida que passava por cada um sem demorar, mas que tocava em cada um de um jeito diferente. Obrigado pelo atendimento, disse ele para os 3. Bom dia. E caminhou em direção à porta giratória com o mesmo passo tranquilo com que havia entrado 2 dias antes. Caio foi atrás, Dr. Heitor foi atrás. A porta girou. E quando Raimundo saiu para a calçada e o sol da tarde bateu no chapéu de palha, Caio fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Lá dentro, o salão ficou em silêncio por alguns instantes. Ninguém sabia bem o que dizer. Porque algumas coisas não precisam de comentário, precisam só de tempo para assentar. Precisam que as pessoas fiquem quietas e deixem o peso do que aconteceu ocupar o espaço que é dele. Douglas ficou sentado na cadeira, com os documentos assinados na frente, olhando para a mesa. Vinícius ficou de pé perto da janela, com as mãos nos bolsos e o rosto virado para fora. E lá fora, do outro lado do vidro, seu Raimundo andava pela calçada com o neto de um lado e o advogado do outro. Um homem de chapéu de palha que havia entrado naquele lugar 2 vezes e saído 2 vezes com a dignidade intacta. Na segunda saída, ele também saía com a maior casa que eles tinham. No dia seguinte, a cidade amanheceu como sempre, com barulho, com pressa, com gente que tinha lugar para chegar e não tinha tempo para olhar para o lado. Mas dentro da Horizonte Premium, alguma coisa tinha mudado. Era difícil nomear exatamente o quê. O salão estava igual, as mesas eram as mesmas, o ar-condicionado fazia o mesmo barulho suave de sempre. Mas havia um peso diferente no ambiente, daqueles que não aparecem nos objetos nem nas paredes, aparecem nas pessoas. Vinícius chegou mais cedo que o normal. Ficou um tempo arrumando papéis que não precisavam ser arrumados, reorganizando pastas que já estavam organizadas. Priscila entrou pouco depois, cumprimentou a recepcionista com menos animação que de costume, e foi direto para a mesa dela, sem parar para conversar no caminho.
Douglas ficou na sala dele com a porta fechada pela manhã inteira. Ninguém comentou nada abertamente, mas todos na imobiliária sabiam o que tinha acontecido no dia anterior. Essas coisas não ficam guardadas em lugar nenhum. Circulam, atravessam paredes, chegam nos ouvidos de quem não estava presente com uma velocidade que nenhum comunicado oficial consegue igualar. Foi nesse clima que Marina chegou para o turno da tarde. Marina trabalhava na Horizonte Premium, havia mais tempo do que qualquer outro funcionário do salão. Tinha começado como assistente administrativa quando a imobiliária ainda funcionava, num espaço menor, antes da reforma, antes do letreiro iluminado e da fachada toda envidraçada. Conhecia cada cliente antigo, cada processo que tinha passado pela empresa, cada negócio que tinha dado certo e cada um que tinha ficado pelo caminho. Ela ainda estava guardando a bolsa quando viu o nome no relatório de fechamentos do dia anterior. Parou. Leu de novo. Raimundo. Fazenda Boa Esperança. Marina ficou com o papel na mão por alguns segundos, com uma expressão que misturava surpresa com alguma coisa mais funda, quase como um reconhecimento tardio, o tipo que vem junto com uma pontada de vergonha que não é sua, mas que você carrega mesmo assim, porque estava presente quando aconteceu. Ela largou a bolsa, pegou o papel e foi até o arquivo morto nos fundos do escritório. 20 minutos depois, Marina saiu do arquivo com uma pasta fina na mão e foi bater na porta de Douglas. Ele atendeu com o rosto fechado de quem não quer ser incomodado. Marina entrou, fechou a porta atrás de si e colocou a pasta sobre a mesa. "O senhor precisa ver isso", disse ela sem rodeio. Douglas olhou para a pasta sem tocá-la. "O homem que fechou a compra ontem", continuou Marina, com a voz firme e baixa. "Seu Raimundo, eu conheço esse nome. Fui eu que preparei a proposta na época." Douglas franziu o senho. "Que proposta?" "Há alguns anos, quando a diretoria queria expandir para a região rural, essa imobiliária enviou uma proposta de compra para uma fazenda chamada Boa Esperança." Marina abriu a pasta e empurrou na direção de Douglas. O proprietário recusou. A diretoria achou graça. "Tem até uma anotação aqui do gerente da época dizendo que o dono era..." Ela pausou, escolhendo as palavras. "Um caipira que não entendia o próprio bem." Douglas olhou para o papel, leu a anotação. Ficou em silêncio. "O homem que vocês atenderam nos últimos 2 dias", disse Marina, "é o mesmo proprietário. E a fazenda que ele recusou vender na época, pelo valor que a gente ofereceu, foi vendida anos depois por mais de 3 vezes o que a gente tinha proposto, para outra empresa, nos termos que ele quis." O silêncio na sala de Douglas durou mais do que devia. Marina pegou a pasta de volta, fechou e saiu sem esperar resposta. Ela não foi embora depois disso. Voltou para o salão, ficou um momento parada perto do balcão e então caminhou até onde Vinícius estava sentado. Ele levantou os olhos quando ela chegou, com uma expressão que estava na fronteira entre o cansaço e algo que ainda não tinha nome. Marina colocou a pasta sobre a mesa na frente dele. "Você não é mau", disse ela, com uma voz que não era de julgamento. "Mas você fez errado. E tem uma diferença entre as duas coisas que a gente precisa aprender cedo." Vinícius não respondeu, mas não desviou o olhar. Marina continuou. "Esse homem que você atendeu passou anos sendo ignorado, subestimado, tratado como se não valesse o espaço que ocupava. E ele nunca abaixou a cabeça, nunca abriu mão do que era dele. Nunca vendeu barato o que custou caro para construir." Ela fez uma pausa. "Essa imobiliária tentou comprar a terra dele por menos do que valia. Ele recusou e ficou quieto. Anos depois, vendeu por 3 vezes mais, do jeito que quis, para quem ele quis. E ontem, sentou nessa cadeira aqui, comprou a maior casa que a gente tem e disse obrigado na saída." Vinícius olhou para a mesa. "Eu não sabia", disse ele com a voz mais baixa do que o normal. "Eu sei que não sabia", respondeu Marina.
Mas você julgou antes de saber, e é isso que eu estou dizendo. Ela pegou a pasta, virou e foi embora. Vinícius ficou sentado com as mãos sobre a mesa e o olhar fixo num ponto que não era nenhum objeto específico. Era aquele olhar de quem está olhando para dentro. Priscila tinha ouvido parte da conversa da mesa ao lado. Ela ficou quieta por um longo tempo depois que Marina foi embora. Então se levantou, pegou a bolsa, foi até a recepção e pediu o endereço de entrega dos documentos de Raimundo. O endereço da nova casa. A recepcionista perguntou para quê. Eu preciso entregar uma coisa pessoalmente, disse Priscila. Naquela mesma tarde, seu Raimundo estava na varanda da nova casa, que tecnicamente já era dele, embora ele ainda não tivesse dormido lá nenhuma vez, quando ouviu o interfone. Caio foi atender. Era Priscila. Caio ficou parado por um momento com o dedo sobre o botão, sem saber o que fazer. Então, olhou para o avô, que estava sentado na varanda de costas para ele, olhando para o jardim. Vovô, é a moça da imobiliária, a Priscila. Raimundo não virou imediatamente. Ficou mais um segundo olhando para as roseiras. Depois disse, deixa ela entrar. Priscila entrou pelo portão com passos que não tinham a segurança de 2 dias atrás. Carregava um envelope na mão. Os documentos complementares do imóvel que ela poderia ter enviado por qualquer outro meio, mas que havia escolhido trazer pessoalmente. Caio sabia disso. Ela sabia que ele sabia. Raimundo se levantou quando ela chegou até a varanda. Ficou de pé, chapéu na mão, e esperou. Priscila parou a alguns passos dele, entregou o envelope, e então, antes que qualquer palavra pudesse sair, os olhos dela encheram, não de um jeito dramático, não de um jeito que pedia atenção, mas do jeito quieto que acontece quando a emoção chega antes que a pessoa esteja pronta. Eu vim pedir desculpa, disse ela, com a voz embargada. Não tinha motivo para a gente ter agido daquele jeito. O senhor não merecia. Raimundo a olhou por um momento. Não havia raiva no rosto dele. Nunca havia raiva. Havia alguma coisa que era mais generosa do que raiva e mais honesta do que indiferença. Havia atenção. O olhar de quem está realmente ouvindo. Você ainda é nova, disse ele com a voz tranquila. E isso é uma coisa boa, mesmo que pareça que não é. Porque novo tem tempo de aprender diferente. Eu aprendi coisas que eu não sabia aos 50, que não aprendi aos 20. A vida tem esse jeito. Priscila assentiu, sem conseguir falar mais nada. Pode ir em paz, disse Raimundo, sem peso. Ela saiu pelo portão com o rosto ainda molhado e os passos mais leves do que quando tinha entrado. Caio ficou olhando para o avô por um longo momento depois que o portão fechou. O senhor não tem raiva de nenhum deles, disse ele. Não era uma pergunta. Raimundo colocou o chapéu de volta na cabeça e olhou para o jardim. Raiva é um peso que a gente carrega, Caio, disse ele. E eu já carrego coisa demais para adicionar mais. Fez uma pausa. Além do mais, continuou com aquele sorriso leve no canto da boca. Eu tenho outras coisas mais bonitas para pensar. E voltou a olhar para as roseiras. Algumas semanas depois que os documentos foram assinados, Raimundo finalmente dormiu na casa nova pela primeira vez. Não foi uma chegada com festa. Não havia faixa na porta, nem parentes esperando na calçada. Ele chegou numa tarde comum, com uma mala pequena que Caio carregou até o quarto principal, e ficou parado no meio da sala de estar por alguns minutos, olhando para o espaço ao redor, como se estivesse medindo alguma coisa que não tinha unidade de medida. Caio ficou quieto, encostado na parede, deixando o avô ter aquele momento. Depois, Raimundo foi até a janela que dava para o jardim, olhou para as roseiras que pegavam o último sol da tarde e disse baixinho, para ninguém e para alguém ao mesmo tempo. Cheguei. Só isso. Caio precisou olhar para o teto para não deixar a emoção vazar antes da hora. A notícia se espalhou pela cidade, com a velocidade que só as histórias improváveis conseguem atingir, aquela velocidade de coisa que as pessoas precisam contar porque não conseguem guardar,
O homem do chapéu de palha tinha comprado a mansão do condomínio das Acácias. À vista, sem negociação de prazo, sem financiamento, sem intermediário que não fosse o próprio advogado. E tinha saído da imobiliária dizendo obrigado, como se tivesse comprado 1 quilo de pão. Algumas pessoas que ouviram a história não acreditaram de primeira. Outras acreditaram imediatamente porque conheciam Raimundo. Ou achavam que conheciam, e agora estavam percebendo que conhecer alguém pelo lado de fora não é a mesma coisa que conhecer quem ele é por dentro. Vizinhos que mal tinham dado bom dia durante anos apareceram com sorrisos na porta. Conhecidos distantes mandaram recado por terceiros. Gente que nunca tinha cruzado uma palavra com ele, de repente, tinha história em comum para contar. Raimundo atendia a todos com a mesma educação de sempre, mas não abria a porta mais do que o necessário. Foi numa tarde dessas que o interfone tocou e Caio foi atender. Do lado de fora estava um senhor de idade, menor que Raimundo, com o cabelo todo branco e uma camisa de botão com as mangas dobradas até o cotovelo. Carregava um embrulho nas mãos, algo envolto em papel pardo, amarrado com um barbante simples, e tinha nos olhos aquela umidade que aparece nas pessoas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. "Meu nome é Arnaldo", disse ele, com a voz levemente rouca. Eu era vizinho do Raimundo. Pode dizer que é o Arnaldo da divisa. Caio reconheceu o nome. O avô havia mencionado seu Arnaldo uma vez, de passagem, num contexto que Caio não tinha prestado atenção completa na época. Abriu o portão. Raimundo estava no jardim quando os dois apareceram pela lateral da casa. Ele viu o Arnaldo de longe e ficou parado por um segundo. Depois, caminhou na direção do amigo com passos mais rápidos do que o normal. Aquela pressa discreta de quem não quer mostrar o quanto estava precisando daquele encontro. Os dois se abraçaram sem falar nada por um tempo. Caio ficou a alguns passos de distância, com as mãos no bolso, dando espaço. Sentaram na varanda, os três, com um copo de água que Caio trouxe sem que ninguém pedisse. Arnaldo colocou o embrulho sobre o joelho e ficou com as mãos pousadas sobre ele, como se estivesse segurando algo que precisava de cuidado. Ele começou a falar. Contou coisas que Caio nunca tinha ouvido. Não porque fossem segredo, mas porque são o tipo de coisa que a geração mais velha carrega em silêncio, como se a dificuldade vivida não merecesse ser dita em voz alta, como se falar sobre a luta, de alguma forma, diminuísse a dignidade de ter sobrevivido a ela. Arnaldo contou que houve um período, nos anos mais duros, em que Raimundo chegou a passar dias comendo o mínimo para que a família não sentisse falta. Que tinha noites em que a geladeira estava quase vazia, e ele não contava para ninguém, porque não queria que Conceição se preocupasse mais do que já estava. Que ele acordava antes do sol todos os dias, não porque alguém mandasse, mas porque cada hora de luz era uma hora que podia virar alguma coisa. Caio ouvia com o queixo firme e os olhos que estavam perdendo a batalha. Mas o que eu mais lembro, disse Arnaldo com a voz mais lenta, é da Conceição com aquele caderno dela. Raimundo, que estava ouvindo tudo com os olhos fixos no jardim, fechou levemente. Todo fim de mês, ela sentava na mesa da cozinha com o caderno aberto e fazia as contas, continuou Arnaldo. E sempre tinha um número no final. Pequeno, às vezes muito pequeno, mas sempre tinha. E ela escrevia aquele número com uma letra bonita, como se fosse uma conquista, porque era. Fez uma pausa. Uma vez eu perguntei para ela se não era difícil demais. Guardar tanto, abrir mão de tanto, sem saber se ia dar em alguma coisa. Arnaldo olhou para Raimundo. E ela me disse, Arnaldo, eu não guardo porque sei que vai dar certo. Eu guardo porque eu confio no Raimundo. E ele nunca me deu motivo para não confiar. Raimundo não disse nada, mas a mandíbula estava contraída do jeito de quem está segurando alguma coisa com muita força. Caio desistiu de lutar contra os olhos. Arnaldo olhou para o embrulho no próprio joelho. Ficou com as mãos sobre ele por um momento, como se estivesse pedindo permissão para alguma coisa invisível.
Então o estendeu para Raimundo. Ela me pediu para guardar, disse ele, com a voz que havia ficado ainda mais rouca. Antes de partir, me disse que um dia o senhor ia chegar num lugar bom e que quando chegasse era para eu entregar. Raimundo pegou o embrulho com as duas mãos. Ficou parado com ele no colo por um tempo que ninguém mediu. Então abriu o barbante com cuidado. Dobrou o papel pardo com aquela lentidão de quem não quer estragar nada. E dentro estava o caderno. Era um caderno comum, de capa dura, com as bordas já desgastadas e a lombada levemente separada de tanto ser aberto e fechado. A capa tinha uma pequena flor desenhada à caneta. Uma rosa simples, feita à mão, com traços que não eram de artista, mas que tinham uma intenção tão clara que não precisavam ser. Raimundo abriu o caderno. As primeiras páginas eram as contas. Colunas de números com a letra de Conceição, organizada, inclinada levemente para a direita, com aquela característica de quem aprendeu a escrever com capricho, porque sabia que escrever era um privilégio. Mês a mês, ano a ano, o registro fiel de tudo que entrava, tudo que saía, tudo que ficava. Raimundo folheou devagar, sem pressa, passando os dedos pelas páginas com uma delicadeza que contrastava com o tamanho das mãos. Caio e Arnaldo ficaram em silêncio absoluto. Então, Raimundo chegou na última página escrita. Parou. Ficou com os olhos naquela página por um longo tempo. Tanto tempo que Caio, sem querer, se inclinou levemente para o lado para tentar ver o que estava escrito. Havia poucas linhas. A letra era a mesma, mas mais irregular do que nas outras páginas. A irregularidade de quem escreveu com as mãos cansadas ou com o coração cheio demais para manter a firmeza. Raimundo leu em silêncio. Os lábios não se moveram, mas alguma coisa no rosto dele mudou. Não quebrou, não desabou, mas mudou, como quando uma luz que estava acesa há muito tempo finalmente encontra o lugar certo para iluminar. Caio não conseguiu se conter. O que ela escreveu, vovô? Raimundo ficou mais um momento com os olhos na página. Depois levantou o rosto, olhou para o jardim, para as roseiras que pegavam agora o sol do fim da tarde, e leu em voz alta com a voz que não estava inteira, mas que estava presente. Raimundo, um dia você chega lá. Pode demorar, pode custar, pode doer, mas você chega. Eu sei porque te conheço. E quando chegar, planta uma roseira para eu saber que você chegou. A varanda ficou em silêncio. O jardim ficou em silêncio. Arnaldo baixou a cabeça e colocou a mão sobre os olhos. Caio deixou as lágrimas descerem sem tentar segurar. E Raimundo fechou o caderno devagar, apertou contra o peito com as duas mãos e ficou olhando para as roseiras do jardim que já estavam lá quando ele chegou, como se Conceição tivesse chegado antes dele e deixado o sinal combinado. Depois de um longo tempo, ele disse em voz baixa para o jardim, para as flores, para o silêncio que estava cheio de coisa. Cheguei, Conceição, cheguei. Um mês depois que Raimundo dormiu na casa nova pela primeira vez, a vida tinha encontrado um ritmo. Não era o ritmo agitado de quem acabou de conquistar algo e precisa celebrar em voz alta. Era o ritmo quieto de quem chegou onde queria chegar e agora simplesmente vive, com a consciência de que viver bem, com calma e com propósito, já é em si uma forma de gratidão. Raimundo acordava cedo, como sempre tinha feito. Preparava o café, abria a janela da cozinha que dava para o jardim, ficava alguns minutos parado com a xícara na mão, olhando para as roseiras antes de qualquer outra coisa. Era o primeiro gesto do dia. Tinha virado um ritual. Não porque ele tivesse decidido que seria, mas porque o coração, às vezes, cria hábitos que a cabeça não precisa explicar. Caio aparecia pelo menos 3 vezes por semana. Às vezes para almoçar, às vezes só para passar a tarde. Tinha descoberto que gostava de ficar ali. Não porque a casa fosse grande, mas porque o avô estava lá. E havia uma paz naquele lugar que ele não sabia nomear direito, mas reconhecia imediatamente cada vez que cruzava o portão.
Foi numa dessas tardes que Caio estava sentado na escada da varanda, com o celular na mão e o avô numa cadeira ao lado, quando ele disse: "Vovô, eu escrevi uma coisa sobre o senhor. Postei ontem à noite." Raimundo virou o rosto para o neto com uma expressão que não era de alarme nem de aprovação imediata. Era de atenção. Que coisa? Um texto, contando a história. Não coloquei número nenhum, não falei de valor, não falei nome de lugar. Só contei quem o senhor é, o que o senhor fez, o que o senhor representa. Caio fez uma pausa. Eu precisava escrever. Não conseguia guardar mais. Raimundo ficou olhando para o neto por um momento. Depois olhou para o jardim. "E aí?" disse ele, com a simplicidade de quem pergunta sobre o tempo. Caio virou o celular para mostrar a tela. 70.000 pessoas compartilharam até agora." Raimundo olhou para a tela por alguns segundos. Depois devolveu o celular para o neto, sem comentário, pegou a xícara de café que estava esfriando sobre o braço da cadeira e tomou um gole. Caio esperou alguma reação maior. Não veio. "O senhor não tem nada a dizer?" "Tenho", respondeu Raimundo. "Que esse café esfriou." Caio riu. O tipo de riso que vem junto com os olhos marejando, aquele que acontece quando a emoção não sabe bem por qual saída ir. Mas nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando. Caio lia algumas para o avô nas tardes em que aparecia. Mensagens de filhos que se lembraram dos próprios pais, de netos que nunca tinham parado para perguntar a história dos avós. De pessoas que tinham sido julgadas pela aparência e reconheceram em Raimundo algo que elas mesmas tinham vivido, mas não tinham conseguido nomear. Uma mensagem em particular, Caio leu 2 vezes antes de mostrar para o avô. Era de uma mulher que dizia que a história tinha chegado para ela num momento em que estava prestes a desistir de algo que construía há anos, que depois de ler, ela tinha decidido continuar. Que Raimundo não sabia quem ela era, mas que de alguma forma ele tinha mudado alguma coisa nela. Raimundo ouviu. Ficou em silêncio. Depois disse: "A Conceição ia gostar de saber disso." Foi nessa mesma semana que Caio soube, por Marina, que havia mandado uma mensagem breve e discreta que a Horizonte Premium tinha passado por mudanças internas. Douglas havia deixado o cargo. Vinícius e Priscila tinham sido desligados pouco depois, numa decisão que veio de cima, motivada por uma revisão de conduta que a direção da empresa decidiu fazer depois da repercussão interna do caso. Caio ficou com essa informação no bolso por 2 dias antes de contar para o avô. Quando contou, Raimundo estava no jardim, ajoelhado perto da roseira, verificando o solo ao redor da base com a mão. Ele ouviu tudo sem parar o que estava fazendo. Quando Caio terminou, o avô ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou, bateu a terra das mãos com 2 tapas leves e disse: "Espero que eles encontrem o caminho." "Só isso?" perguntou Caio. "Só isso", confirmou Raimundo. "Ninguém aprende nada com a queda do outro. Aprende com a própria. Tomara que os 2 aprendam o que precisam aprender e sigam em frente." Caio assentiu devagar. "O senhor é um homem difícil de entender às vezes, vovô." Raimundo olhou para ele com aquele sorriso leve que aparecia nos momentos certos. "Não sou difícil de entender, não. Só sou velho o suficiente para saber que guardar mágoa não coube nunca na bagagem de quem tem lugar para chegar." Algumas semanas depois, Raimundo reuniu a família na casa pela primeira vez. Não foi uma festa planejada com antecedência. Foi uma tarde de domingo que começou com Caio aparecendo mais cedo e foi crescendo. Filhos que vieram, noras, sobrinhos, crianças que corriam pelo jardim sem saber exatamente o peso daquele lugar, mas sentindo que havia algo diferente nele. A casa ficou cheia. Raimundo ficou boa parte da tarde circulando entre as pessoas com a xícara de café na mão, ouvindo conversas, sorrindo para as crianças, respondendo quando alguém perguntava alguma coisa e ficando quieto quando ninguém precisava de nada. Em determinado momento,
Caio o encontrou parado no corredor do segundo andar, olhando para a parede onde havia pendurado, dias antes, 2 objetos lado a lado: o chapéu de palha e a foto de Conceição, aquela foto antiga com os 2 jovens na terra, com um sorriso simples de quem não tem muito, mas tem o suficiente. Caio parou ao lado do avô e ficou olhando para a parede também. Foi então que ele notou, no canto do corredor, os sapatos. Os mesmos sapatos que o avô havia usado nos 2 dias da imobiliária, guardados com cuidado, lado a lado, no lugar que Raimundo havia escolhido para eles. Não num canto qualquer, num canto visível, com intenção. Caio olhou para os sapatos, depois para o avô. O senhor sempre dizia que esses sapatos eram para ocasião importante. Era, disse Raimundo. E agora? O velho olhou para os sapatos por um momento. Depois olhou para a foto de Conceição na parede. Agora eles ficam aqui, disse ele, porque aqui é o lugar deles. Toda ocasião importante que ainda vai vir, vai ser aqui. Caio ficou em silêncio. Da sala subia o barulho da família. Vozes misturadas, gargalhadas de criança, o som de alguém mexendo em panela na cozinha. A casa estava fazendo o barulho que Raimundo havia prometido a Conceição que um dia ela ia fazer. Eles desceram juntos as escadas. Antes de chegar na sala, Raimundo parou no último degrau, olhou para o neto e disse, com a voz no tom baixo que ele usava quando o que ia dizer importava de verdade: Caio, você me perguntou uma vez por que eu não respondi nada para o rapaz lá na imobiliária. Por que eu não me defendi, não provei nada na hora, não disse quem eu era. Caio assentiu. Eu vou te responder agora, disse Raimundo. Eu não fiz nada disso porque eu não fui lá para provar nada para ninguém. Eu fui lá porque eu fiz uma promessa para a mulher da minha vida. E essa promessa estava esperando para ser cumprida faz mais tempo do que esse rapaz tem de vida. Fez uma pausa curta. Eu não comprei essa casa para mostrar para ninguém o que eu tenho. Eu comprei porque eu prometi. E homem de verdade não quebra promessa. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. Caio olhou para o avô. Aquele homem de cabelo branco, mãos calejadas, que havia entrado numa imobiliária de chapéu de palha e saído com a maior casa que eles tinham, sem gritar, sem se vingar, sem perder um segundo da própria dignidade. Entendeu, com uma clareza que só vem quando a gente está pronto para receber, que havia crescido ao lado de um homem extraordinário, que o legado que Raimundo deixava não estava na casa, nem no valor que havia pago, nem na história que havia viralizado. Estava na forma como ele havia vivido, no silêncio que escolheu quando podia ter gritado, na promessa que cumpriu quando podia ter esquecido, no perdão que deu quando ninguém teria cobrado se não tivesse dado. Os 2 entraram na sala juntos. A família estava lá, a casa estava cheia, e no jardim, pelas janelas abertas, as roseiras pegavam o último sol da tarde, exatamente como Conceição havia pedido.